E passamos agora a palavra a Dr. Marco Aurélio Torronteg, advogado formado pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é associado sênior de Kestner Grande e Vieira Advogados, KGV, em São Paulo, atuando na área de ciências da vida e litígios complexos, com ênfase em biotecnologia, nova tecnologia, em saúde e direito sanitário. Além disso, é voluntário na AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, e do MOPEM, Movimento dos Portadores de Esclerose Múltipla, representando o MOPEM como Conselheiro Nacional de Saúde, perante o Ministério da Saúde para o triênio 2015-2018, para proferir a palestra PCDT de Esclerose Múltipla. Tudo bom, gente? É uma sacanagem chamar um advogado para falar sobre PCDT. Aí todo mundo já olha. Nossa, eu represento, eu tento. Bom, eu sou advogado, como já foi feita a apresentação aqui, e o objetivo dessa conversa com vocês hoje é falar um pouco sobre como que o nosso tratamento, eu também sou paciente, ou impaciente, como que o nosso tratamento é um tratamento definido pelo direito. Por que aquilo que o meu médico diz, olha, tem vários medicamentos aqui, uma lista enorme de possíveis tratamentos, mas no seu caso, o caminho a seguir é esse. Por que isso é ou não é um direito? Como que isso se organiza ou não se organiza no sistema de saúde? É disso que se trata quando a gente fala do protocolo clínico de uma determinada doença ou condição de saúde, como é o caso da esclerose múltipla. Então, eu vou tentar discutir com vocês aqui um pouco o que é esse protocolo para a esclerose múltipla, qual a transformação pela qual ele está passando hoje, trazer um pouco também das discussões que a gente tem tido no Ministério da Saúde sobre isso e fazer um chamamento a que todos aqui fiquem atentos para participar desses processos democráticos, vamos dizer assim, desses processos de alteração ou de manutenção de medicamentos no serviço de saúde pública. Inclusive, um dos aspectos que eu vou abordar aqui é de um medicamento que quase saiu do protocolo, que talvez saia do protocolo, mas que talvez não saia em razão de um esforço dos pacientes. É um assunto até cheio de polêmicas e tal. Mas, por mais que eu seja advogado, meu esforço é sempre não falar o juridiquês. Então, talvez pelo fato de trabalhar com o direito da saúde ou de lidar com o público sanitarista, a gente acaba ficando um pouco menos quadrado, talvez. Não totalmente, porque um advogado nunca não é quadrado, né? Tem mais algum colega aqui, além da Beth? Não? Estamos sozinhos, Beth. Se tiver Tem você. Então, ótimo. Então, já não me sinto tão só assim. Então, muito obrigado aqui por ajudar aqui a ter mais um advogado aqui, que a gente, às vezes, é complicado ser minoria, assim. O pessoal já olha, vocês, advogados e tal. Bom, mas como não existem coincidências, ou talvez porque não existam coincidências, diga. Ah, você também. Ah, então tá, eu também. Então, tudo bem, tem vários aqui, não tem problema, a gente tá junto igual. Só a Beth e eu, então, de advogados. Mas como eu não acredito em coincidências, eu já trabalho com direito da saúde desde antes de me formar. Me formei em 2003, desde 2002 eu já trabalhava com direito da saúde. Então, em 2009, quando eu comecei a sentir os meus pés ficarem dormentes, alguma coisa passou a fazer um pouco mais de sentido. E foi isso que me motivou também a trabalhar politicamente, para tentar contribuir para que os tratamentos de esclerose múltipla sejam reconhecidos pelo sistema de saúde. E como é que funciona essa lógica toda do protocolo clínico? Os advogados costumam falar que o direito ele é hierárquico, ou seja, você tem algumas normas mais importantes do que as outras. Por exemplo, na minha casa, as normas emanadas pela minha consorte são as mais importantes da casa. Em segundo lugar, vêm as normas proferidas pelo meu senhor, de 1 ano e meio, que certamente tem toda a preferência. E, em terceiro lugar, aí eu consigo estabelecer alguns pequenos regulamentos. O cachorro não tem o cachorro, senão seria o cachorro. E essa é a hierarquia das normas. Então, no Brasil também existe uma hierarquia das normas, como em qualquer país. E como é que é essa hierarquia? Em primeiro lugar, vem a Constituição. O nome já diz, é a norma que constitui todo o direito de um determinado país.
Por isso que a Constituição é uma só. Abaixo da Constituição, nós temos as leis federais, que são mais importantes do que os decretos e portarias, porque são feitas pelos senhores legisladores, que são aquelas pessoas respeitadíssimas, que todos nós reconhecemos como as mais importantes personagens do nosso Brasil hoje, os legisladores que fazem as leis, e uma lei muito importante é a Lei 8.080, que é a lei que uma das principais leis, vamos dizer assim, ou talvez a principal lei do Sistema Único de Saúde. Abaixo das leis existem os decretos, e abaixo dos decretos os outros atos normativos produzidos pelos ministérios e pelas agências reguladoras. Então, são, para o nosso debate aqui, as portarias do Ministério da Saúde. Então, uma portaria do Ministério da Saúde é uma norma, embora não seja uma lei do ponto de vista formal, porque não foi feita pelo Poder Legislativo. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque existe um caminho normativo que vem desde a Constituição até a portaria, que é o que diz que se toma em primeiro lugar um interferon ou glatirammer, que pode ser substituído por um ou pelo outro, e depois pode ser substituído de novo, e assim sucessivamente, até a discussão sobre as novas tecnologias e sobre os novos medicamentos. Então, a Constituição Federal ela traz uma norma muito geral, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas públicas. Então, a Constituição fala, eu tenho direito à saúde, e esse direito vai ser garantido por políticas públicas. Mas a Constituição, lá, a norma feita pela minha consorte em casa, a Constituição ela não é muito detalhada a respeito do que são essas políticas. Se nós descermos um degrau nessa hierarquia, nós chegamos nas leis federais. E aí a Lei 8080, com uma transformação que ela recebeu no ano de 2011, por outra lei federal, a Lei 12.401, não vem ao caso ficar falando as leis aqui, porque qualquer um de nós, no Google, em 0.0002 segundos, tem acesso à lei do SUS, é só digitar a lei do SUS e vocês vão encontrar a lei que eu estou mencionando. Mas a Lei 8080 foi transformada em 2011 para criar no Ministério da Saúde um sistema mais organizado de incorporação de tecnologias. É o modo pelo qual o Ministério da Saúde seleciona qual medicamento, qual produto para a saúde, qual meio de diagnóstico, qual tratamento, qual serviço será ou não será dado para um paciente ou um possível paciente também, porque esses protocolos também discutem os meios de diagnóstico. E essa lei de 2011 criou um procedimento muito mais organizado e um procedimento muito melhor, que nos dá muito mais ferramentas de combate. É graças a esse procedimento estabelecido em 2011 que hoje a gente tem toda a dinâmica de trabalho da Conitec, que é a Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde, e é graças a isso que a gente tem, então, os PCDTs. Essa palavra, ou essa sigla, mencionada quando o colega me anunciou há alguns minutos atrás. PCDT é uma sigla que se representa Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. É uma coisa legal. Não estou fazendo nenhuma piada. É legal porque está no artigo 19 da Lei 8080, logo, é legal. E o artigo 19 da Lei 8080, numa dessas alterações de 2011, traz um conceito bem legal, porque está na lei, de PCDT, dizendo que o protocolo clínico e diretriz terapêutica é o documento que representa os meios de diagnóstico, os critérios de tratamento, as posologias, os meios de controle da doença, e que é um documento que vincula os gestores do SUS. Esse é o conceito de protocolo clínico e diretriz terapêutica. Um documento formal do Ministério da Saúde que diz como se diagnostica, como se trata, com que critérios, em que ordens, que produtos e serviços se utilizam e quais os meios de controle da doença, e ao final ele vai dizer, e isso tudo vincula os gestores do SUS. Tem alguém de ciência da computação aqui? Que gosta de brincar com assuntos de programação, coisas assim? Porque senão a gente poderia dizer de outra forma. Um protocolo clínico é um algoritmo de tomada de decisão. Então, na cabeça de alguém que curta esse negócio de sistemas computacionais, enxerga o protocolo clínico como um algoritmo. Então, você faz os exames A, B e C, se confirmar que se trata de uma esclerose múltipla, aí, primeira linha de tratamento,
medicamentos A e B, se falhar, vai para o segundo, se tiver tal categoria ou circunstância diferente, vai para o terceiro. É um algoritmo de tomada de decisão. Eu dizia para vocês que essa lei é de 2011. Em 2015, se estabeleceu o atual protocolo para a esclerose múltipla, a portaria 391 do Ministério da Saúde de 2015. E essa portaria disse, em primeiro lugar, é um grande avanço, porque existem muitas doenças que sequer têm seus protocolos clínicos. E eu costumo dizer que, lamentavelmente, alguns doentes têm mais direito que os outros doentes. Lamentavelmente, algumas doenças têm mais direito que outras doenças. Muito por conta também do engajamento político, da representação social. É muito difícil você ver grandes movimentos de pacientes em doenças negligenciadas ou em doenças agudas que matam os pacientes em pouco tempo. É muito mais comum você encontrar grandes movimentos de pacientes em doenças que afetam adultos jovens, como é o nosso caso, ou doenças de grande repercussão, como foi nos anos 80, por causa dos artistas, toda a luta do movimento de HIV/AIDS, como os movimentos do câncer, em razão da imensa importância social, né? Hoje o câncer é uma intercorrência possível a qualquer um dos seres viventes, né? Todo mundo pode, em algum momento da vida, enfrentar uma situação como essa, inclusive porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. E a esclerose múltipla é uma dessas doenças que tem uma certa vantagem competitiva. É terrível dizer isso, mas a gente tem que ser franco, né? É uma dessas doenças que tem uma certa vantagem competitiva. Ela afeta adultos jovens, diagnosticados nos seus 20 e poucos anos. Estava eu lá com 28 anos, escrevendo minha tese de doutorado, o que já aumenta um pouquinho a carga de estresse na vida de uma pessoa, e, de repente, acordo com meus pés dormentes e nem me dei conta que, meses antes, eu tinha tido uma dormência nas mãos. Fui investigar, fui ver do que se tratava, e, à minha sorte, um busto em bronze para o Dr. Custódio, ele olhou para mim e disse: olha, eu nem sou especialista em esclerose múltipla, mas eu acho que o que você tem é esclerose múltipla. E foi graças a esse tratamento, o diagnóstico preciso e rápido, que eu tenho certeza que foi algo que mudou muito e que me ajudou muito e certamente contribui para que eu possa hoje estar ainda preservado. Eu estou falando com vocês agora e a sola do meu pé está dormente e um pouco aqui também o rosto. Essa dormência do rosto é um negócio meio chato. Mas eu tenho um remédio para isso. Mas daí o remédio você não pode tomar o seu vinho. Aí eu pensei, quer saber, meu médico? Eu prefiro tomar meu vinho e deixar a minha dormência no rosto. E ele falou, ok, seja feliz. E a vida segue, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o fato de eu ser um adulto jovem tem tudo a ver com a conversa que a gente está tendo hoje aqui sobre como desenhar uma política pública, uma portaria do Ministério da Saúde. Vamos falar a verdade? Sem medo de não ser politicamente correto? É uma vantagem competitiva a esclerose múltipla afetar adultos jovens. Quantos aqui estão reunidos? Olha a energia da Beth, dessa turma toda, para movimentar essa universidade, e não é pela primeira nem segunda vez. Eu já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes para discutir esclerose múltipla. Então, esse é um aspecto que me incomoda, imaginar quantas outras doenças, quantas outras condições de saúde não têm a oportunidade sequer de discutir a atualização de uma portaria, porque essa portaria não existe. Se vocês olharem para as doenças raras têm uma política nacional de doenças raras, de alguns anos atrás, que caminha a passos de tartaruga, e a grande maioria das doenças raras não possui ainda protocolo clínico e diretriz terapêutica do Ministério da Saúde. Como a neuromielite, que talvez agora seja... Tem o CID. Talvez agora a neuromielite, muito obrigado, Marusquinha, talvez agora a neuromielite venha a ser contemplada na revisão do protocolo de esclerose múltipla. Talvez. O fato é que já é um grande avanço existir uma portaria regulamentando o protocolo para esclerose múltipla, mas agora vamos falar dos problemas dessa portaria e de quanto a gente está insatisfeito com ela, porque isso é muito próprio de nós, seres humanos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E isso vai ser sempre assim, e que bom que é assim, senão a gente não teria saído da Idade da Pedra. Mas essa portaria de 2015, eu vou dizer a foto, como ela era, depois eu vou dizer o que já aconteceu de atualização depois dela, e daí, no final, a gente fala sobre, agora, a necessidade
de rever a própria portaria, por uma imposição da lei. Tudo bem? Até aqui estamos nos entendendo? A portaria define, como eu falei, um algoritmo para a tomada de decisão. Então, o médico olha e diz assim, você tem esclerose múltipla. Primeiro passo desse meu algoritmo, glatiramer ou interferonas. Aí tem alguns tipos de interferonas. Se uma ou outra falhar, troca pela sua correspondente. Então, se falha a glatiramer, isso é o que está lá na portaria de 2015. Falha a glatiramer, toma interferona. Falha a interferona, toma glatiramer. Deu zebra nas duas, seu cérebro continua sendo virando um dálmata, né? As nossas ressonâncias magnéticas são cheias de pontinhos brancos, a gente brinca que é como se fosse um desenho de um dálmata. O seu cérebro continua destruindo a sua bainha de mielina, mas tudo bem, a política pública não está se preocupando com isso. Você fica mais 6 meses tomando o próximo medicamento até que ele falhe novamente, e aí você vai para a próxima linha de tratamento, o natalizumab, com uma série de requisitos também, de ter que fazer um exame para poder dar ou não dar o medicamento, só que é um exame que o SUS não patrocina. Então, outro problema daquela portaria de 2015. E se, por fim, o natalizumab não funcionar, você tem uma nova chance, que é de um medicamento oral, o fingolimod. Essa é a fotografia do PCDT de esclerose múltipla lá de 2015. Isso é norma? Isso é norma. É a portaria do Ministério da Saúde. Mas essa lei de 2011, que eu mencionava para vocês, ela criou um procedimento para alterar esse protocolo. E ela vai dizer que a Conitec pode avaliar, no varejo, medicamento por medicamento, e decidir se incorpora ou não se incorpora esses outros medicamentos àquele protocolo, àquela portaria. E a lei diz o seguinte, uma vez que a Conitec incorpore um medicamento ao SUS, em 180 dias, esse medicamento precisa estar disponível aos pacientes. E é um prazo razoável para que, nesses 180 dias, é muito tempo, gente, são 6 meses. Eu olho para o meu filho, ele há 6 meses atrás, e hoje, tudo bem que ele tem 1 ano e meio, ele tá à velocidade da luz, mas 6 meses é muito tempo. Nesses 6 meses, o Ministério da Saúde tem a condição de alterar o protocolo, o algoritmo, que você tem um algoritmo de tomada de decisão. O Ministério diz, eu vou colocar mais um elemento nesse algoritmo. O programador do sistema tem que ir lá e dizer, tá, mas esse medicamento entra na 2ª linha ou na 3ª linha, com esses critérios. Ou seja, aquela portaria de 2015 precisa ser alterada. Depois disso, deve ser feito o procedimento de licitação, esse medicamento precisa ser comprado, e por isso que se dá o prazo de 180 dias. Ok? Só que nós temos visto sucessivos atrasos do Ministério da Saúde em fazer isso acontecer. Alguns desses atrasos até nos beneficiam, vamos falar a verdade. Como, por exemplo, aquela decisão do Ministério da Saúde de 2016, que praticamente exclui um medicamento do protocolo, exclui um dos tipos de interferon, de beta-interferona do protocolo, mas que até hoje não entrou muito em prática, porque até hoje a portaria de 2015 ainda não foi alterada. Mas o que aconteceu desde aquela portaria de 2015 com aquelas linhas quadradas de tratamento? Em primeiro lugar, os médicos olharam para isso e disseram, quá, 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 está de brincadeira comigo. Tem um lema na neurologia, não é, doutor, que tempo é cérebro. Isso é um lema dos neurologistas, de que tempo é cérebro. Quanto mais você demora para intervir ou para frear os avanços de uma doença neurológica, pior vai estar a condição do paciente e menos chances ele vai ter de retomar a condição anterior. Às vezes, chance nenhuma. Então, por isso que se diz que tempo é cérebro. E hoje, se nós olharmos para o que é o avanço da neurologia, e não é meu métier, eu não vou falar sobre isso, mas só uma nota de rodapé, os médicos já sabem que não adianta seguir aquelas etapas estanques da portaria de 2015 e dar um medicamento que ele, às vezes, já sabe que possivelmente vai falhar, porque ele vê o perfil de lesões do cérebro do paciente dele, ele sabe, isso aqui possivelmente vou precisar dar um tiro de canhão, mas ele não pode dar o tiro de canhão, ele tem que dar o outro tiro do 2ª linha e o outro, e ele só vai poder dar o tiro de canhão lá adiante, e nem é todo o canhão que vai estar disponível nessa portaria. Então, os médicos, há muito tempo, já fizeram a crítica dessa portaria, e o médico tem a liberdade de prescrição, e é isso que nos salva. Porque o protocolo
ele vincula o gestor do sistema de saúde, mas ele não vincula o profissional de saúde. Existe toda uma discussão, tem uma norma do Estado de São Paulo super polêmica, que, a meu ver, é equivocada, que responsabiliza os médicos do SUS quando prescrevem algo fora do protocolo. É uma questão muito polêmica, que em outro momento a gente até pode discutir, mas o fato é que os médicos têm a liberdade de prescrição e os médicos privados, evidentemente, não têm nenhuma discussão sobre a obrigatoriedade deles de seguir ou não seguir esse protocolo. Ou seja, os médicos prescrevem aquilo que, pela ciência médica e pelo melhor conhecimento que eles possuam, eles entendem que é o melhor para você, para você, para você ou para mim, para cada caso concreto. E isso gera uma pressão política, porque quando o paciente não tem acesso pelo SUS, ele vai bater as portas do judiciário. E com toda a crítica que se possa fazer à tal da judicialização da saúde, a judicialização ela faz bem à saúde em muitos casos. E, no fim do dia, isso gera uma pressão, talvez fique mais caro para o governo comprar dessa forma, ou seja, o governo se dá conta de que é melhor colocar no protocolo. E aí vem, então, aquelas decisões do varejo que a Conitec vai tomando, medicamento a medicamento. Trocando em miúdos, desde 2015, nós já tivemos pelo menos alguns importantes avanços nas portarias do Ministério da Saúde sobre esclerose múltipla. Primeiro deles, em 2016, o Ministério da Saúde propõe excluir do sistema de saúde uma das interferonas, a interferona de 30. Falando, eu sou leigo, eu posso usar esses termos não tão técnicos. Se eu falar remédio, ninguém aqui me critique também, porque um advogado pode não falar o medicamento. Mas, enfim, a interferona de 30, houve a proposta do Ministério da Saúde de excluí-la do SUS. E aí vem uma história fantástica. Desde 2011, todos os relatórios de incorporação ou de desincorporação ou desinvestimento, que é como a Conitec gosta de falar, todos os relatórios da Conitec foram ipsis literis aprovados pelo Ministério da Saúde. Desde 2011, nenhuma recomendação da Conitec tinha sido contrariada na hora da decisão final do Ministério da portaria. A primeira vez em que um relatório da Conitec foi contrariado e motivou uma alteração da decisão do Ministério foi no caso da interferona de 30, ou do Avonex, que é o nome comercial. E por quê? Nada me convence do contrário. A minha crença é que foram 5.000 motivos, mais de 5.000 motivos para o Avonex continuar disponível no SUS. Que foram os mais de 5.000 cidadãos que participaram da consulta pública, fizeram um barulho tremendo no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde olhou, o quê? Existe um povo esclerosado organizado, né? É uma brincadeira, a gente se fala, né? Tem alguns colegas aí de luta que não gostam dessa palavra, me perdoem, mas eu levo numa boa, né? Não tem muito problema com isso. Pode me chamar de esclerosado que está tudo bem. Até se eu esqueço de alguma coisa, estou esclerosado. Mentira, não tem nada a ver, mas a gente acaba se beneficiando de alguns... o próprio preconceito pode ser usado a favor dos seus interesses mais mesquinhos, na verdade. Mas, naquela consulta pública do Avonex, mais de 5.000 brasileiros foram e disseram, o Ministério da Saúde, você está errado. Inclusive, muita gente do próprio Ministério, profissionais de saúde do SUS. Tem os documentos sobre isso são interessantíssimos de avaliar e de estudar no detalhe. E aí a Conitec, não vou dizer que voltou totalmente atrás, mas tomou uma decisão diferente. Ao invés de excluir esse medicamento, iria apenas excluir para os pacientes naíves, ou seja, os pacientes que ainda não iniciaram o seu tratamento. Aqueles que já estivessem fazendo uso da medicação poderiam continuar tendo o direito de acesso a ela. Essa é a decisão de 2016, que em 180 dias precisaria estar em vigor, por causa daquela regra que eu mencionei, e que precisaria alterar a portaria de 2015, que ainda não foi alterada. Além desse aspecto do Avonex, nós tivemos pelo menos outros episódios de incorporação de medicamento. O fingolimod, lembra que eu falei do fingolimod, que estava lá na 4ª linha de tratamento? Pois o fingolimod, por uma decisão da Conitec, passou para a primeira troca.
Ou seja, a primeira linha falha, a primeira troca já pode ser esse medicamento oral, que é muito mais fácil do que ficar tomando as injeções e tal. A seguinte é infusional. A primeira linha a seguinte, a natalizumab endovenosa, exatamente. E o fingolimod é de uso oral, portanto, muito mais fácil, com questão de adesão ao tratamento e tal. A decisão da Conitec já joga o fingolimod na primeira troca, mas isso depende de uma alteração da portaria de 2015, que ainda não foi alterada. Outro episódio, a teriflunomida. Em março desse ano, abril desse ano, perdão. Em março foi o fingolimod. Em abril desse ano, a teriflunomida foi aprovada para o protocolo de esclerose múltipla. Porém, ainda não foi alterada aquela portaria de 2015. Tanto a decisão que coloca o fingolimod em primeira troca, como a decisão que incorpora a teriflunomida, dizem assim: esses medicamentos estão incorporados, mas isso depende de uma atualização do PCDT. É como se você tivesse ganhado, mas não levado. É como se você tivesse tido a decisão favorável, mas vai depender ainda de algum passo a ser dado no futuro, que é a atualização do PCDT. Então, esses são dois direitos que os pacientes de esclerose múltipla já têm, quer dizer, dos médicos prescreverem o fingolimod em primeira troca ou a teriflunomida em primeira linha, mas isso ainda depende da atualização do protocolo. E existe mais. Além da teriflunomida, recentemente a Conitec publicou, já está no site da Conitec, o relatório favorável à incorporação do fumarato de dimetila, que aguarda a decisão do secretário. Ainda hoje de manhã eu entrei no site da Conitec e ainda aparece lá: aguarda a decisão do secretário, o relatório já está publicado no site. Favorável à incorporação de mais esse medicamento. E o alentuzumab está em análise. E a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Ministério sobre o alentuzumab. São medicamentos que foram mencionados aqui no início da manhã para vocês, já na apresentação do Dr. Dagoberto, né? do Dr. Dagoberto. Então, nós temos pelo menos mais 2 ou 3 medicamentos prontos para entrar na rotina, gostei dessa palavra, né? Do cotidiano, que a Beth Guazelli falou. Pelo menos 2 ou 3 medicamentos prontos para entrar no cotidiano do SUS, para nós, pacientes com esclerose múltipla, e isso depende da atualização daquela portaria de 2015. E a melhor parte vem agora. O Ministério da Saúde já divulgou que vai atualizar essa portaria agora, no segundo semestre. Então, rufem os tambores, nós teremos muito trabalho pela frente. A gente está em diálogo com o Ministério da Saúde. A gente sabe que existem iniciativas da comunidade médica, que já apresentou muitas contribuições ao Ministério da Saúde, além da indústria, que também pressiona para incorporar os seus medicamentos, porque é uma forma de ampliar o mercado e ter a quem vender esses medicamentos. E os pacientes também têm feito uma pressão muito grande para alterar esse protocolo, e a gente tem a oportunidade de discutir isso com o Ministério e argumentar da importância de se tratar esse adulto jovem. E, de novo, sou advogado. A gente aprende, como advogado, que a gente tem que usar o melhor argumento disponível. E eu vou contar para vocês uma história. Uma das primeiras reuniões em que eu tive com a Conitec, eu fui falar de medicamentos para esclerose múltipla, que são de alto custo. Poxa, é um negócio complicado para o Ministério da Saúde, que tem um orçamento cada vez mais reduzido, ter que gastar muito com poucas pessoas. E uma das coordenadoras lá da Conitec diz assim para mim: mas os pacientes precisam entender, ou a sociedade brasileira precisa entender, que a piora e a morte é uma intercorrência da vida. E não faz sentido, por exemplo, se gastar milhões para ampliar a vida de alguém em algumas semanas ou dias, como a gente vê com os oncológicos. E aí me deu uma vontade de dar um soco na mesa, bater a porta, fazer aquela coisa toda. Fiz a minha poker face, respirei fundo e disse: mas veja só, não vou nem entrar no mérito de discutir com a senhora se faz algum sentido ou não esse seu argumento. O que eu posso lhe dizer é que, se é esse o seu problema, não se preocupe,
porque para a esclerose múltipla não é assim. Nós somos adultos jovens. Portanto, vale a pena gastar com esse adulto jovem que vai continuar trabalhando, pagando impostos. Do contrário, se ele piora, ele deixa de trabalhar, alguém da família deixa de trabalhar para cuidar dele, menos impostos se paga e ele vai entrar naquele benefício de prestação continuada e, portanto, ele vai gerar ainda mais despesa para o sistema público. Então, veja, você pode ter um círculo virtuoso ou vicioso. E esse argumento a gente começou a elaborar de outra forma também. E, o ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde, iniciou a revisão do novo rol. E os movimentos de pacientes apresentaram para a ANS, já no ano passado, a comunidade médica também fez um pedido de incorporação de alguns medicamentos aos planos de saúde. E, recentemente, houve a consulta pública que incorpora alguns medicamentos e o exame de aquaporina também para tratamento de esclerose múltipla. Então, não só no âmbito público, mas também nos planos de saúde, a expectativa é que se amplie os tratamentos. Acontece que essa vai ser sempre uma briga de retardatários, porque a ciência anda sempre mais rápido do que esses processos jurídicos. Como eu falei para vocês, um processo da Conitec, quando ele termina, você ainda tem mais 180 dias para esperar o medicamento e supostamente está disponível. Mas o próprio processo da Conitec já demorou 180 dias. Então, você tem aí um ano, pelo menos. No melhor cenário, você tem pelo menos um ano de espaço ou de tempo para um medicamento ser incorporado. Sendo que, só nesses últimos meses, nós já tivemos notícias como a da cladribina, é isso, né? É um trava-línguas o nome desse medicamento. O próprio nome já é um exame do neurológico, né? Você vai falar, fale o nome do remédio, cladribina. Ok, você está bem no seu. Então tem ainda essa função. O ocrelizumab, que vem como um dos medicamentos para a esclerose múltipla progressiva, né, que é uma novidade também. Um detalhe que eu ainda não falei, essas portarias elas tratam apenas de um dos tipos de esclerose múltipla, que é o mais numeroso, vamos dizer assim, mas que é também o menos devastador, né? A esclerose múltipla, na sua manifestação mais difícil, ela ainda não tem medicamentos disponíveis no SUS. Então, a conclusão a que eu chego é importante que os pacientes, eu sei que aqui tem muita gente que não é paciente, mas que é totalmente envolvido com a área da saúde, é muito importante que a gente participe desses processos. Não adianta só o médico, ou o fisioterapeuta, ou o enfermeiro olhar para o seu paciente. Isso é fundamental, a escuta tem que ser como a Beth Guazelli falou, isso é fundamental. E esse é um macrocosmo, mas lembre que você também é um agente político. Faz diferença. Ah, mas eu vou lá entrar na internet, eu vou ser só mais um na consulta pública. Você vai ser só mais um, mas na hora que a gente pegar aquele relatório e levar para o ministro, a gente vai dizer foram mais de 5 mil. Para vocês terem uma ideia, foi a segunda maior consulta pública da história do Ministério da Saúde, só perdeu para a consulta pública sobre parto cesárea. Vamos combinar que parto cesárea é um tema que interessa a 110% da população brasileira, sendo que esclerose múltipla interessa a poucos milhares de brasileiros. Então, todos nós somos atores políticos e nós precisamos participar agora, nos próximos meses, do que vai ser essa discussão do novo protocolo. E eu espero, talvez, numa próxima oportunidade, já dizer, olha, deu certo, ou, puxa, deu errado, não foi, nosso protocolo não foi bem e tal. Essa é uma lição muito importante, de que a gente não pode subestimar o papel da organização dos pacientes na definição das políticas de saúde. Esse é um papel cada vez mais relevante. Essa semana eu estive em Brasília, na audiência do Senado, que discutia a intercambiabilidade de medicamentos biológicos com biosimilares. Quando é que você pode trocar um medicamento pelo outro e tal. Hoje, para a esclerose múltipla, ainda não é um tema, mas no nosso horizonte, em alguns poucos anos, talvez já venha a ser um tema para os pacientes de esclerose múltipla também. Quais vão ser as regras do jogo para a intercambiabilidade de medicamentos biológicos e de medicamentos biosimilares. E aí a gente vê como é importante a movimentação dos pacientes. Essa audiência pública do Senado, que discutia essas futuras regras de intercambiabilidade, foi uma audiência requisitada por associações de pacientes.
que estavam lá participando, inclusive, da mesa, junto com a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde. Então, tem um lado bacana disso, que é a sociedade ajudar a construir a regra do jogo, que nunca vai ser a regra ideal, porque a ciência sempre vai estar 1 quilômetro à frente do que é a política pública. Mas também tem um lado complicado, que é essa dura crítica que a gente tem que fazer de que organizações de pacientes como as de esclerose múltipla acabam tendo essa cruel vantagem competitiva na hora que se compara isso com as doenças negligenciadas ou com outras doenças. Então, para terminar, eu quero dar os parabéns à Beth por fazer uma coisa que é muito importante, que é reunir o paciente, tem vários pacientes aqui, eu conheço alguns de vocês, a comunidade acadêmica e envolver a comunidade, envolver o local em que ela está inserida, né? Isso é muito importante. A gente vê a ABCEM crescendo a cada ano. Eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou, olha, eu estou começando um negócio lá no ABC, e a importância que tem nos conselhos, está aqui o nosso colega também do Conselho Municipal, né, o estadual, né, os conselhos de saúde, ou seja, essa movimentação é muito importante, e a Beth está de parabéns, e vocês todos, além do conhecimento, não de minha parte, que eu só vim aqui falar formalidades da política, mas além de todo esse conhecimento dos outros palestrantes, saiam daqui se sentindo atores políticos disso, participar dessa forma, não precisa ser a causa da esclerose múltipla, cada um pode ter a sua. Se foi uma coisa que eu aprendi com o meu diagnóstico, é de que o problema que eu enfrento não é melhor nem pior do que o de nenhum outro. A gente passa por todas aquelas etapas, né, de porque eu, autocomiseração, oh não, oh vida cruel, depois negação, não, eu não tenho isso, eu quero ver um outro médico, faço todos os exames de novo, está errado. Autopiedade, autocomiseração, até que chega um momento que vira rotina, é o dia a dia, pronto. Fadiga eu vou ter em casa, eu vou ter no trabalho. Então, eu vou ter no trabalho, pelo menos estou ganhando dinheiro para ter fadiga. Não, estou brincando. Não, você vai ter em qualquer lugar. A fadiga neurológica no sofá da casa ou na mesa do trabalho é a mesma. Eu fico lá no computador assim, mas tudo bem, a vida segue, não tem problema. Isso não faz a gente ser melhor nem pior do que ninguém, mas é legal ter uma causa. Isso ajuda até a aceitar melhor a coisa de no início a gente é mais discreto, não quer falar para ninguém, até que chega um ponto que, tá, ok, não tem problema nenhum. E como é bom quando as pessoas se envolvem com uma causa, seja ela qual for, pode ser pessoal, pode não ser. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é um grande advogado na área também do advocacy da saúde, que é o diretor do Oncoguia, que ele tem teve uma motivação também, mas que não era pessoal, mas ele teve lá uma motivação dele e resolveu virar ativista do câncer e faz um trabalho magnífico lá no Oncoguia e assim por diante. Então, é legal esses eventos como hoje, talvez nos despertem para isso, né? O que eu posso fazer do lugar em que eu estou no mundo, o que eu posso fazer? E o fato de todos que chegaram aqui terem trazido 1 quilo de alimento mostra também a multiplicação dessas coisas. Então, a Beth está de parabéns, para mim é uma honra, eu fico muito feliz de vir aqui, espero ter sido útil para vocês, de alguma forma, na minha fala, e estou à disposição, gente. Muito obrigado.